bem com vocês? Está começando mais um É Isso Mesmo podcast. Fernando Savestino e Carlos Macedo. E hoje nós estamos recebendo aqui João Matheus Coimbra, o famoso João Matheus, casado, né? Sócio proprietário da Coimbra, né? Sócio gestor da Coimbra e também da Self Labs, né? Matheus, para quem não conhece Matheus, né? Matheus ele é um empreendedor aqui da nossa cidade, né? Já tem 9 anos aí de mercado de suplementação, né? Tem uma história para seguir. Lembrando os nossos amigos, aquela importância de dar aquele like na gente aí, que faz toda a diferença. Já aproveita e já divulga, que a gente vai trazer a história do Matheus, é uma história muito bacana, principalmente quem está nessa jornada empreendedora. Então já aproveita, compartilha esse conteúdo aí, seja o Spotify, seja o YouTube, e não deixa de seguir a gente no Instagram também, curtir nossos conteúdos. A gente está sempre fazendo alguns recortes lá bem inspiradores aí para vocês, é isso aí. Então vamos lá, Matheus? Então, primeiro agradecendo aqui, né, o convite de Fernando, do Carlos. E eu já sou ouvinte desde o primeiro, estou lá escutando. Fernando sabe que eu sou um amante de podcast, consumo podcast há muitos anos. Inclusive, hoje, uma das principais formas que eu uso para conteúdo, para estudar, é podcast. É livro/podcast. Mas, voltando, qual foi a sua primeira pergunta mesmo? Quanto tempo trabalhando na área de comércio? Cara, eu tô com 36, eu comecei com 14, então nós estamos falando de 22 anos. 22 anos de varejo. Matheus, e uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos espectadores, dos nossos convidados, aliás. Tem alguém na sua família que já era comerciante ou você começou do zero? Como é que é a sua história? Total. Meu avô, meu pai, meus primos, minha irmã. Então já tem um sangue empreendedor. Todo o histórico da minha família, do lado do meu pai, todinha está ligado ao ramo do varejo. Bacana demais. E me conta mais, como é que foi seu primeiro contato, de fato, como empreendedor aí, ou vamos dizer, empresário? Qual foi o primeiro comércio que você pegou para gerir? Como é que foi a sua história? Para gerir, eu peguei aos 15 anos de idade. Meu pai, ele tinha 2 lojas, e aí, aos 14 anos, eu optei por parar de estudar. Cheguei pro meu pai numa sexta-feira, eu estava na 8ª série, já estava na segunda vez que eu fazia 8ª, já tinha sido reprovado um ano. E aí eu peguei e falei, pai, vou parar de estudar. Isso foi numa sexta. 30 minutos depois, meu pai fez algumas perguntas para tentar me convencer a não estudar. Ele virou para mim e falou assim, ok, eu também não estudei, então não tem moral para te pressionar. Porém, quem não estuda, trabalha em dobro. Isso foi numa quinta, na sexta-feira na segunda-feira eu já estava lá na loja. Meu pai depois precisou fazer outras coisas, mexer com distribuição. Então, com 15 anos de idade, eu já assumi como gerente uma loja. Então, foi bem cedo. E dentro dessa experiência, assim, de muito cedo, como é que foi para você, assim, já começou com pouca idade, né, 15 anos, já gerenciar uma loja? Às vezes, a experiência que seu pai contou, como é que foi esse processo? Cara, não teve aquela coisa de chegar, me ensinar, falar como era, nada estruturado, porém foi, assim, de fora, parece que foi tipo assim, puta merda, 15 anos, e o que eu vou fazer? Só que era muito natural. Eu falei 14 anos, mas meu primeiro emprego eu tive aos 12 anos de idade. Eu trabalhava meio expediente numa loja. E você também vivia já, né? Exatamente. Ambiente, né? Então, tipo assim, era de certa forma tranquilo o dia a dia. Não foi aquela coisa que eu chegar e me jogou em algo que eu nunca tinha feito. Então, assim, não teve nenhum grande desafio. Foi natural, então foi natural. Eu ficava lá no caixa, me relacionava com os vendedores, e eu já era vendedor antes, então, digamos que eu acho que foi um processo muito natural para mim. Não, bacana. Matheus, a gente tem percebido, assim, conversando com alguns convidados, né, e alguns colegas empresários, que quando você tem ali a família que já tem essa rotina empreendedora, ela acaba sendo um processo muito mais orgânico, né, e os riscos, os desafios são mais simples. E quem está começando a jornada empreendedora do zero, que não tem um ponto de referência, acaba sendo um pouco desafiador. Uhum. E aí eu complemento agora uma pergunta. Você falou que só teve até a 7ª série. Isso. E aí, então, a jornada da sua casa influenciou muito. Mas você sente falta hoje a questão de não ter finalizado o ensino médio, ter feito uma graduação? Como é que é isso na sua cabeça? Sim. Sinto, não vou falar zero de falta, mas
não foi barreira impeditiva para nada. Não sinto falta, não. Eu acho que se eu tivesse estudado, seguinte, se eu tivesse conseguido trilhar junto estudo e trabalho, eu acho que poderia ter somado algo positivo no final. Mas se você me perguntar assim, pô, mas você preferiria ter começado aos 20 e tantos e se dedicado à escola? A minha resposta é não. Eu acho que o fato de eu ter ido para a prática muito novo, para mim foi melhor do que ter estudado. Não que eu acho que todo mundo tem que fazer esse mesmo caminho, mas a forma como eu encarava o estudo, eu perdia tempo. Eu estudei. Então, se eu tivesse parado na sexta ou na quinta, não tinha feito muita diferença. Porque eu acho que não tem todo mundo deve seguir isso, né? Então, algo que encaixou para mim. E aí, pessoal, só lembrando que, apesar dele não ter feito o ensino regular, a gente conversando à parte, ele já tem uma rotina de dedicação de leitura, né? Conta pra gente aí como que você faz hoje nessa rotina sua aí, de leitura de livros, de podcast, como é que é? Ó, eu tenho uma rotina hoje, já há alguns anos, que eu tenho que estudar 2 horas diárias, e aí eu só estudo coisa hoje ligada ao meu dia a dia. Então, como é que funciona a minha rotina? Eu acordo às 4h50, aí eu começo a ler, eu leio de 5 às 6. De 6 até 6h30 eu adianto meu trabalho, respondo e-mail, mando algumas coisas, fico com minha filha, ali até umas 7h30 vou para academia. E aí, quando eu até falei aqui do podcast para mim é muito bom, porque que eu faço? Enquanto eu tenho aquelas 1 hora na academia, eu estou no ouvido escutando podcast. Então, assim, aí é a forma que eu consigo... Exatamente. Ou viajando, né? Como eu viajo muito, eu também aproveito o tempo de deslocamento para estar ali trilhando uma jornada de podcast. E aí eu tento amarrar sempre em torno de 3 assuntos: comportamento humano, marketing e gestão. Então, há alguns anos, essas 2 horas sempre voltadas para essas 3 vertentes. Perfeito. E essa jornada sua Ô Fernandinho, eu estou curioso porque para mim é muito novo, né? Para quem não sabe, o Fernandinho trabalha com o Matheus, não sei se você apresentou aí. Mas, Matheus, e com essa jornada de viagem? Ano passado eu tive uma jornada muito intensa, eu confesso para você que, assim, eu deixei de lado essa questão de estudo muito. Eu focava realmente naquilo que eu precisava dentro do foco empresarial lá dos meus negócios. Mas me conta como é que é a sua rotina estando em viagem. Mantém um padrão, tem uma variação, como é que é? Olha, dando um passo para trás, você falou que você optou por largar um pouco o estudo, né? Precisei, por causa da eu rotina. Eu larguei um pouco a atividade física. Entendi. Entendeu? Não parei 100%, mas a gente entrou, principalmente pós-pandemia, a gente entrou numa época um pouco mais acelerada da empresa, e isso ficou um pouco de lado. Eu mantenho a mesma rotina. Então, o que eu faço? É ler. Então, a questão de eu já me adaptei a acordar cedo, acordo, 5 horas do meio dia, carrego meu livro e leio. Podcast, eu acabo consumindo até mais, que eu fico muito tempo em estrada. Então, às vezes ali tem vezes que eu passo 5, 6, 7 horas dentro do carro, então eu consigo até escutar mais podcast. E aí eu não parei, porque a empresa ela começou a entrar numa outra fase, que foi o seguinte: eu tenho uma bagagem, eu tinha uma bagagem de 20 anos, fazendo muita coisa, mas a empresa ela começou a entrar numa área, numa linha nova, que os 20 anos de experiência que eu tinha não adiantava nada, entendeu? É o que eu falo. O que eu era bom não adiantava daqui para frente. Eu ia ter que entrar num novo cargo na empresa, que eu ia ter que desenvolver novas habilidades. Então foi onde eu tive que acelerar essa nova habilidade, que era muito diferente dos 20 anos que ficou para trás. E assim, quando que foi? Você falou que você parou, no caso, foi na 7ª, você não concluiu a 8ª, né? Então parou na 7ª. Onde que foi que você viu a necessidade? Precisa estudar, mas não necessariamente uma matéria escolar, de inglês, geografia, né? Onde que foi que você viu a necessidade? Pô, precisa aprimorar conhecimento para o meu negócio. Cara, na realidade é o seguinte, eu até falo com todo mundo que eu odeio estudar. Aí depois eu descobri que eu não odiava estudar. Eu descobri que eu odiava alguns assuntos. Porque, por exemplo, o hábito de ler. Eu sempre tive o hábito de ler. Vou contar uma história aqui para você. Por exemplo, na 5ª série, eu estudava no Alfredo Sá Quintel Flotone, eu matava a aula 2 horários todo santo dia, no mínimo. Sabe onde que eu matava a aula? Na biblioteca. Eu sabia o Guinness Book de cor, velho. Então, assim, eu sempre tive o hábito de ler. E, por exemplo, história eu era bom pra caramba. Eu lembro de um ano, eu tirei 12 pontos em matemática, de 100 no ano,
e na história eu tirei 89, porque eu gostava. Então, o que acontece? Com o tempo, eu fui descobrindo que eu gostava de estudar, só que os assuntos que me interessam. Não aquela rotina tradicional. Exatamente. Se eu escolher o que eu quero estudar, eu gosto. E aí, quando que surgiu? Exatamente, tipo assim, eu já tinha o hábito de ler, porém, eu tive a necessidade de estruturar uma trilha que, assim, o meu trabalho me exigiu me reinventar. Eu ia ter que ter uma habilidade totalmente diferente. Não ia construir essa habilidade em 1 mês, 2 meses. Eu falei, cara, eu preciso de no mínimo 2 anos aqui para ficar bom nesse assunto. E a estruturação foi orgânica ou você contou com a ajuda de alguém? Orgânica. Isso aí eu fiz até antes. Falei que eu acelerei. E você também buscou, né? Eu lembro que eu conheço, realmente, o Matheus acompanhou um pouco dessa trajetória. Não vou me E você também aqui. buscou. Foi o primeiro ano da Coimbra, realmente. Eu fiz o Empretec. Foi um curso, um dos melhores que eu já fiz. Aí depois eu fiquei consumindo muita coisa do Sebrae. Na época eu ainda morava aqui em Teoflotone. Então eu fiquei uns 2 anos muito próximo do Sebrae. Na época teve até uma coisa bem legal, que a gente foi a primeira empresa do norte de Minas, de BH para cá, que foi escolhida como case de sucesso. Se eu não me engano, isso foi... Você lembra? Não sei se foi 2013, 2014, né? Que teve comercial na Rede Globo. Eu lembro que eu fui para BH para gravar comercial, Rádio Band. Foi bem legal nessa época. Então, assim, realmente, começamos lá atrás com o Empretec, acho que foi o primeiro curso. Empretec não, antes do Empretec eu já tinha feito alguns cursos no Sebrae, porque esse curso mais rápido, mas realmente o Sebrae foi uma instituição muito importante para mim, cara. E a gente não está fazendo propaganda para o Sebrae, mas é um curso que eu também fiz em Empretec, eu acho sensacional. Para quem não sabe, uma metodologia desenvolvida para a ONU, que foi comprada aí pelo Sebrae, que trabalha sobre o perfil comportamental do empreendedor. Então, quem não conhece ou quem já não fez, vale a pena. A Jéssica que esteve com a gente, eu sei que fez. O noivo dela também, eu sei que fez. Meu sócio. Aí, bacana. Fomos na mesma turma. Então, hoje, vários destaques que a gente está trazendo aqui, muitos a gente está descobrindo que teve o Sebrae aí na veia, porque ajuda bastante, inclusive, a analisar, né, crise de ansiedade para tomada de decisão. Então, é um trem. Eu tive um caso até bem interessante com o Empretec. Eu já fazia algumas coisas do Sebrae. Aí, há muitos anos atrás, eu fui numa palestra de um cara que na época estava muito famoso, chamava Clodoaldo. Ele tinha acabado de ganhar aquele programa O Aprendiz, do Roberto Justus. E aí eu fui na palestra desse cara, foi até no Teatro Vitória. E aí, ele contando a formação dele, tinha 2 graduações, tinha pós, tinha isso, tinha aquilo. No meio da palestra dele, ele falou que o curso mais importante que ele tinha feito na vida era Empretec. Quando eu fiquei sabendo daquilo, quando eu escutei aquilo, ficou na minha cabeça. Falei, pô, mano, o cara tem cheio de coisa. 2 graduações, o cara tem mestrado, o cara tem pós. E o curso mais importante da vida do cara foi o Empretec. Beleza, e aí eu tinha uma cliente lá da loja, a Bárbara, e um dia ela comprou na loja, disse, vai abrir uma turma do Empretec, você não quer participar não? Na hora eu falei, quero. E aí vem a grande coincidência. Boca a boca aí, fazendo sucesso. E vem a grande coincidência. Você pensa, você sabe, são 3 facilitadores. Adivinha quem era um dos meus facilitadores? Clodoaldo Araújo. Olha que top. Era ele. Foi uma experiência sensacional. Foi legal, né? foi legal. Você tá doido. Vale a pena, viu, Fernandinho? Você buscar saber. E assim, você trabalhava num setor, a família vem, né, setor de vestuário. Como que foi para a suplementação, né? A Coimbra, como que foi que você viu a necessidade no mercado? Como é que foi essa história de mudar drasticamente o setor? Vamos lá, hoje existe todas essas palavras bonitas que eu vi uma dor do mercado. Na época eu vi uma dor minha. Entendeu? Eu precisava comprar e não achava. E aí na época minha irmã era minha sócia. Ela também começou a entrar num processo de emagrecimento, a gente era muito ligado ao esporte. E aí minha irmã pegou um produto na internet e depois o cara falou... Isso nós estamos falando há 10 anos atrás. 9 anos atrás, em 2013. 2013, vai fazer 10 anos, isso. Em 2013. E eu já trabalhava com um ramo de calçado e confecção. E aí minha irmã começou a pegar algumas peças, começou a vender para algumas pessoas. E o cara falava assim, vou te dar X valor para você vender e tal. Aí nisso, comecei a levar para academia, colocava na mochila, levava. E rapidinho, com pouco tempo, eu comecei, tipo assim, eu vendi um valor até relevante para não ter estrutura.
Começamos a procurar outros fornecedores, começamos a comprar, botar algum pequeno estoque. E eu não era muito apaixonado pelo meu nicho de antes. Eu gostava do que eu fazia, eu gosto de varejo, eu tenho varejo na veia. E naquilo ali a gente foi, tipo assim, eu tava numa época que Vocês tinham loja física tinha antes. loja física, A gente estava numa fase que meu nicho não estava indo muito bem, e eu já tinha vontade, cogitei diversas coisas. Aí nisso eu peguei e falei, pô, deixa eu testar isso aqui. Muito assim, sem falar essas palavras bonitas de hoje, que hoje tem toda essa estruturação. Basicamente, cara, era comprava, vendíamos, comprava, vendíamos. Belo dia, eu lembro como fosse hoje. Natal, pro meu nicho, é muito forte. E aí eu lembro que um dia, no final do dia, eu tinha vendido mais suplemento do que a loja tinha vendido em pleno Natal. Eu falei assim, não, isso aqui, então vou abrir uma loja disso. E eu gostava. Convenhamos que é um belo de um presente de Natal, né? Aí eu peguei, o que eu resolvi fazer? Falei, pô, vamos dar um jeito de abrir. Só que aí tinha um pequeno probleminha, 0 de capital. Tinha 0. O que eu fiz? Fui no banco, usei, é aquilo que eu falo, né? A gente não começa do zero, né? Então, assim, teve algo que me ajudou. Meu pai tinha uma empresa, e aí ele resolveu, falou, não, eu cedo esse CNPJ para vocês, esse CNPJ tem uma história. Eu fui no Banco do Brasil, peguei 50 mil reais emprestado. Então, quando fala assim, qual foi o capital inicial da Coimbra? Com taxa de juros, digamos que a Coimbra abriu com menos 80. Abriu com uns 80 negativo. Comprei uma luva, né, que isso é comum, ou não sei se hoje ainda é tanto. Comprei a luva de 1 ponto e fui abrir a loja. Só que tinha algumas questões. Eu nunca tinha entrado dentro de uma body shop na minha vida. Eu não sabia que loja de suplemento existia essa nomenclatura body shop. Eu achei que 50 mil reais era muito dinheiro para abrir e descobri que não era nem um quarto do que eu precisava. Tanto que no início da Coimbra chamava Coimbra Suplementos. E aí quando eu já tinha feito a logo, já tinha feito tudo, um dia eu vi na internet Body Shop. Aí eu fui pesquisar o termo, falei, é isso aí que eu quero, Body Shop. Então fui surgindo, sem zero estruturação. Foi bem orgânico assim. 100%. Show. Como é que foi o planejamento estratégico? Abriu de cara ou você chegou a sentar e planejar? Vou planejar 6 meses, um ano? Teve um planejamento estratégico chamada A Carroça Vai Andando, as melancias vai se ajeitando. Entendi. Eu não sabia nem o que eu queria fazer. Entendi. Então teve zero de planejamento estratégico. O que hoje não é essa realidade, né? Hoje mudou, né? Hoje a gente tem, digamos, a gente planeja passos. Mas eu vou te ser sincero, Carlos, o Fernando está 100% dentro da empresa, sabe exatamente. A gente tem um planejamento né, que a gente estrutura uma unha. Mas se você me perguntar que a gente tem um estruturamento ali de planilha, nem tanto, cara. A gente é muito de, tipo assim, de execução. A gente é muito de execução. Digamos que a gente tem 80% de execução, 20% de planejamento. E assim, como que foi o choque, né? Tá no ramo de calçados e para o ramo de suplementação. Não só de conhecer, às vezes, o mercado, mas às vezes de conhecer até mesmo o produto, né? Porque quando você está dentro do nicho ali, você conhece seu produto até para apresentação cliente. Como é que foi o processo para você adaptar esse novo nicho? Extremamente fácil. Porque quando você gosta de uma coisa, eu estava no nicho, eu conhecia varejo, eu gosto de varejo, eu amo varejo. Porém, eu não trabalhava com um produto que eu gostava. Então, quando eu entrei na suplementação, primeiro foi muito tranquilo. Primeiro, eu estudava para meu conhecimento. Até porque você consumia. Exatamente, né? Eu queria suplementar melhor. E não tinha muita informação. Foi orgânico. E outra coisa, quando eu abri a loja, uma coisa assim que foi muito legal para mim na época que eu abri, cara, eu lembro que tinha uma coisa que me incomodava. Todo mundo que trabalhava na loja não gostava. Tipo assim, a gente se relacionava bem, tá? Mas não era aquela parada que a gente amava o trabalho, entendeu? Porra, a gente ia pra lá, era um emprego, pagava as contas. E quando eu abri a Coimbra, eu falei assim, vou tentar fazer um lugar, porque a minha visão de consumidor, quando eu ia comprar suplemento onde eu comprava aqui, eu não sentia que aquele lugar conversava comigo. Então eu falei, eu quero abrir uma loja onde é que quando eu vou comprar suplemento, o cara tem no outro lado, ele não vê um vendedor, ele vê um outro usuário de suplemento, ele vê um cara que pratica esporte. Quando você chega lá e fala assim, eu tô treinando, não tô treinando, tô pedalando, não tô pedalando, você começa a falar daquilo,
larga até de ser um processo de venda, é um bate-papo, entendeu? E o que traz mais confiança e credibilidade, né? Se a Exatamente. pessoa está ingerindo ali ou consumindo o produto, ele consegue indicar Os dois estão melhor. conversando o mesmo assunto, falando a mesma A Exato. mesma língua. E aí, às vezes, fala assim, pô, mas você vai colocar só pessoa, às vezes, que faz musculação. Não é. Quando você treina, quando você faz alguma atividade física, quando você faz parte daquele universo, eu me interesso. É natural, entendeu? Esse dia eu estava conversando com um funcionário nosso. Se chegar um alpinista, eu nunca nem vi ninguém escalando. Cara, eu tenho um monte de perguntas para fazer com esse cara, de curiosidade. Então, assim, a gente quis criar esse ambiente. Então foi muito tranquilo, velho. Foi muito orgânico, entendeu? E o processo para abrir a primeira loja? E aí, hoje são 8 lojas. Como que foi para abrir a segunda? Tinha já uma loja, a loja já estava caminhando, já estava rodando, e creio que já estava entregando os resultados ali que estava na expectativa. E aí, para abrir a segunda, como é que foi o processo? Então, Principalmente por que abrir a segunda? tá. Primeiro, eu acho que é uma questão pessoal minha, entendeu? Minha cabeça está sempre um ano na frente, cara. Tanto que hoje na minha cabeça é 2024. Fernando sabe aí como é que eu sou. Então, tipo assim, quando a gente abriu a primeira loja, de fato, ela excedeu as expectativas e muito. Tanto que a nossa loja ela era 50% confecção, olha eu trazendo aí um pouco do que eu já sabia, e 50% suplemento. Em menos de 2 meses, a gente viu que a gente ia ter que inverter aquilo. Então, 4 meses depois, eu já tinha desmontado a área e aumentado a área de suplementação. Quando a gente bateu um certo faturamento, na hora, eu vi que ia ser um pouco difícil dentro do Teoflotone e o escalar, porque assim, a gente está na cidade de 150 mil habitantes, deve ter em torno de 4 mil pessoas possíveis consumidores do meu produto. É muito pouco. Agora deve ter subido um pouco a proporção. E aí, pô, tá na primeira loja, rodou bem, estava funcionando. Graças a Deus eu nunca fui um cara de muito. Como é que é a palavra assim? Eu fui muito aquele cara assim de. Eu quero abrir uma loja e ganhar dinheiro para comprar um carro. Eu quero para comprar uma coisa cara. Isso nunca me envolveu muito. Só que no fundo, eu acho que eu sempre fui um cara que eu queria, tipo assim. Sempre andar mais. Uma ambição no sentido de realização, não de bem. Muito, cara. Se você me perguntar hoje qual é a minha ambição, é construir uma empresa a nível nacional. Então, assim, eu sou ambicioso. E aí, o que aconteceu? Eu falei, porra, não tenho pra onde eu ir dentro da Flodona. No mundo, eu vou abrir 2 lojas aqui pra fechar o mercado. E eu falei, vou ter que ir pra fora. E aí tinha uma questão. No nosso ramo, antes, a gente chegou a ter 4 lojas aqui dentro. E era muito tranquilo eu abrir. Eu já sabia mais ou menos o que era abrir uma segunda loja, mas eu não sabia o que era ir pra fora. E eu queria isso, entendeu? Eu tinha 2 coisas. Eu queria criar algo do zero, foi quando eu criei a Coimbra. E depois eu falei, pô, eu queria romper essa barreira. Eu não queria ficar preso até o Flotone. Entendeu? Aí eu peguei e fui procurar mercado. Fui procurar uma oportunidade. Foi quando a gente achou lá em Teixeira. Isso foi quanto tempo depois da primeira? Acho que não foi nem um ano. Acho que menos de um ano a gente já estava com a segunda aberta. Então, tecnicamente, foi um por ano, né? Foi. Tecnicamente, teve um ano que foi mais, pandemia. Depois a gente passou um tempo sem abrir. Mas está dando uma proporção de uma loja por ano. Excelente. Matheus, e além da Coimbra, você tentou dar uma variada aí nesses segmentos. Eu sei que hoje você está com a... Eu queria que os meninos compartilhassem como é que foi essa questão, né, da Selfie Labs, mas você tentou abrir mais negócios de outras áreas. Como é que foi essa jornada aí? Eu cheguei até vizinho nosso aqui, o CrossFit, foi um projeto meu com o alemão, que era meu sócio na época. Então eu participei que eu lembro que vocês tinham aqui Exatamente, a loja, eu participei do dia 1 do CrossFit. Na época o alemão, ele ficou responsável por conseguir de fato o coach, né, fazer a prova, que foi impressionante, cara. Era um cara que nem dava aula, e aí ele pegou e falou assim, deixa comigo que eu faço a prova. Em menos de 3 meses o cara tinha passado. Tem gente que tem anos e não conseguiu. E aí eu também não conhecia de CrossFit, falei assim, então, ele foi para os Estados Unidos na época, falou assim, eu falei, se vira
em conseguir a prova e eu me viro em montar a estrutura. Aí eu fui visitar CrossFit fora, fui para os Estados Unidos e foi fazer a prova e foi trazer experiência e aí a gente construiu isso na época do zero. Mas eu lembro que eu fiquei bem pouco tempo no negócio. Quem entende uns 4, 5 meses. Mas sua saída teve algum motivo que possa compartilhar? Ou Eu me mudei, né? Eu me mudei de cidade. Entendi. E na época eu desfiz a sociedade com minha irmã. Desfiz a sociedade e resolvi concentrar 100% das energias dentro da Coimbra. E foi assim, você ter tentado segmentar um pouco, foi legal? Foi uma experiência boa? Ou você acha que talvez se você não tivesse feito essa segmentação, teria tido mais sucesso na Coimbra? Cara, foi muito legal. Acho que foi uma experiência muito válida. Só que depois eu entendi o seguinte, se eu colocar 100% de minha energia na Coimbra, eu ia conseguir maximizar o resultado. É porque chega uma hora que você tem que entender como é que você faz o seu tempo, né? Então, por mais que você tenha 2 negócios diferentes, você tem 24 horas do dia. Para mim, tomar conta de mais lojas, não necessariamente o trabalho multiplica. Talvez você vai construindo uma estrutura ali que as coisas vão se retroalimentando. Então, não arrependo, acho que foi válido. Eu acho que a experiência de pegar um trem do zero e enxergar foi muito boa, mas a saída também foi na hora exata e o negócio está indo super bem. O alemão, até passei na porta que eu estava falando, o negócio tem muita energia, eu acho que tem tudo a ver com ele. Acho que foi uma saída boa para mim e o negócio está indo muito bem. E eu te falo isso porque eu também tenho 2 negócios, né? E eu sei como é que é desafiador a gente conseguir lidar e fazer essa divisão e tentar. Hora você tem que estar se preparando, estudando para um tipo de segmento, hora para outra, é desafiador. É uma divisão, às vezes, de tempo ali, né, que tem que ser feita. Com certeza. Então, não é uma jornada fácil. Mais complexo. Não é uma jornada fácil. E assim, eu acho que deu para perceber que ele é um cara extremamente assim, ativo, né, para fazer, vem da veia empreendedora. Como transferir esse engajamento para a equipe? Fazer a equipe se engajar naquilo que é seu sonho. Como que foi para esse processo? Você tem que fazer aquilo também ter sentido para a equipe. Porque não adianta nada, beleza, isso é meu sonho. E as pessoas, você só se engaja, cara, no que faz sentido para você. Então, se para o cara for só um salário, ele vai trabalhar no outro. Então, o que eu tenho que fazer é isso, achar alguma forma de, qual é o seu sonho do cara? É isso. Beleza, cara, se a gente trabalhar junto aqui, você vai realizar o seu. Então, é de fato criar algo que gere valor suficiente para realizar o sonho de todo mundo. E, em contrapartida, você conectar aquilo e falar para todo mundo, galera, você tem o seu, eu tenho o meu, eu tenho o meu. Beleza, mas se todo mundo trabalhar aqui na hora a gente remar junto, vai realizar o de todo mundo. Se cada um remar para um lado, vai realizar o de ninguém. E dá espaço. Entendeu? E dá espaço para as pessoas. Pelo menos é assim que eu acredito. Maravilha. E eu acho que vai ser a pergunta de alguns que estão nos acompanhando, mas eu queria muito saber como você identificou a oportunidade do Fernandinho contratá-lo para ser. Você começou como vendedor, né, Fernandinho? Na verdade, eu vou deixar eu contar, porque eu, na verdade, nem comecei. E como que foi você chegar para transformar o Fernandinho hoje como um dos líderes? Isso é uma pergunta, porque a gente vê assim, quando a gente olha para o Fernandinho falando da Coimbra, você vê o brilho nos olhos. Ele não é o empreendedor por trás, ele é um intraempreendedor, total, mas que veste a camisa e que conversa quase como se fosse dono. E isso é diferenciado pra caramba aí. Total. Meu sonho é eu conseguir ter alguém nas equipes que tem esse brilho no olho que o Fernandinho tem na Coimbra. Então conta pra gente como é que foi. A história de Fernando na Coimbra é o seguinte, igual você falou aí, o cara que entrou com o vendedor, na verdade ele não entrou. Fernando ele foi reprovado num teste de vendedor. Então ali teve 3 pessoas que fez um teste e o Fernando não passou. E aí depois o Fernando falou assim, velho, lá na academia a galera fica querendo uns produtos e tal. Rola de eu vender e tipo assim, eu vendo num valor a mais pra galera, eu ganho R$10. Tranquilo. E aí ele saía lá do Belo Vista, vinha andando aqui na loja, pegava o produto, pagava o produto, voltava para a academia, entregava o cara para ganhar R$10. Depois surgiu uma oportunidade
eu precisava de alguém para me substituir por 15 dias. Eu precisava de uma pessoa a mais. O Fernando, na época que ele estava parado, ele fez 15 dias. E aí, depois, a pessoa que estava não deu certo. E aí era mais que natural, velho. O cara, tipo assim, já tinha feito digamos que ele fez uma experiência de 3 meses. E eu falei, porra, esse cara quer muito aqui, velho. Entendeu? E aí ele pegou e entrou. Olha aí que loucura. Foi literalmente 100% mérito dele. 5% mérito dele, o cara queria estar dentro. Não vou nem falar que ele aproveitou a oportunidade, ele criou uma oportunidade. Foi muito diferente. Ele criou a oportunidade dele de estar dentro. Depois, quando ele entrou dentro, ele se conectou com o que a gente queria. E acho que foi uma coisa, né, Fernando? São 9 anos, né? Então, muita coisa vai acontecendo desde 9 anos ali. Fui embora, voltei, fui para abrir uma loja, voltei. Foi um processo longo, né? Mas assim, aqui que foi de oportunidade, até um ponto que eu quero falar, essa questão da oportunidade ela é importante, porque eu criei uma oportunidade, mas depois surgiram novas oportunidades. Quando foi abrir a segunda loja, por exemplo, foi eu que fui. Fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, não sabia o que ia fazer, nós não sabíamos nem o que ia fazer. Mas, poxa, precisava ser feita alguma coisa para a loja funcionar. Então, fui. Depois voltei, depois fui em outra abrir em Ares, que foi uma outra loja. Então, eu falo... Essa você já morou um bom tempo, né? Essa eu já morei um tempo, depois morei um tempo em Ipatinga. Então, assim, as oportunidades, elas foram surgindo e eu fui aproveitando à medida que elas foram surgindo. Muitas vezes, não sabendo exatamente o que ia fazer. Porque, assim, você trabalha, por exemplo, na agência. Você tem um cliente lá no Mato Grosso e um cliente lá no Sul, lá no outro lugar. É muito diferente cultural. Às vezes a linha de trabalho muda muito. Então, a gente tem uma loja em Teixeira de Freitas, na Bahia, e a outra em Patinga, aqui em Minas Gerais. Então, a diferença cultural era muito grande. Então, às vezes, o trabalho que ia ser feito naquela cidade era um trabalho totalmente diferente. Aí, uma estratégia que foi feita na cidade, às vezes, não dava certo ali. Então, literalmente entrar, igual você falou no início, entrar, às vezes, não sabendo o que ia fazer, mas saber que algo precisava ser feito. Então, fazer uma leitura da cidade, uma leitura cultural, uma leitura do que precisava, uma estratégia possível, testava muitas estratégias até dar certo. Então, muita coisa que a gente fez também deu errado, muita nesses 9 anos. Só que foi um processo de literalmente testando, e aquilo que deu certo, todo mundo fica sabendo, mas aquilo que deu errado, né, muitas vezes não chega a conhecimento. Cara, sobre essa questão de erro, é o seguinte, eu tenho 2 pontos sobre isso que o Fernando falou agora. O primeiro é o seguinte, é uma característica muito nossa, que eu falei até atrás, que é 80% de execução, 20% de planejamento. Isso é um perfil nosso, eu não acho que isso é uma receita de bolo. Eu acho que tem pessoas que têm perfis de estruturar mais as coisas. Só que quando você faz isso, você tem que entender o seguinte, igual o Fernando falou aí, algumas coisas vai dar errado. Algumas coisas não, dá coisa errada pra caceta. Então, assim, se a gente for enumerar, de cada 10 coisas que a gente tenta, 8 dá errado. 8 dá errado, 2 dá certo. A gente só toma alguns cuidados. Para que essa coisa que der errado, ela não dê errado num tamanho tão grande que nos quebre. E a gente tem uma regra importante. Erro novo pode cometer, erro velho não. Então a nossa tolerância com erro é essa. Se for novo, beleza, não tem problema. Se for velho, aí a gente tem um problema. E a coisa foi acontecer muito isso que o Fernando falou. A gente não tinha planejamento, a gente tinha muito, tipo assim... Eu acho que quando você se coloca num caminho e você tenta, assim, vou planejar meu caminho. A meu ver, igual eu falei, não existe receita de bolo. A meu ver, quando você terminar de planejar, já mudou tudo, cara, 0-0. E quando você se joga numa trilha, vai surgindo coisa que você nem imagina. O que você achou que ia dar certo, errado. O que você achou que você previu, você não está prevendo. E a oportunidade que você nem imaginava que existia, ela existe. Então, assim, hoje, por exemplo, se a gente for olhar para alguns lados que está aí na empresa, cara, coisas que estão surgindo hoje e, assim, a gente nem imaginava que soluções que começou como dor e abriu uma vertente totalmente nova para a empresa, tipo, mudar 100%. Então, o time de vocês, da capacidade de resolver o problema rápido, então, tem que ser grande, né? A gente tem uma capacidade de errar, caramba. Eu corrigi o erro. A gente erra pra caramba.
Mas a gente tem uma resiliência impressionante. Isso aí a gente pode bater nos peitos e falar. Pode mudar amanhã. Principalmente pós-pandemia. Então, principalmente, pode mudar. A gente pode perder essa capacidade, porque eu acho que não vão perder. Isso é muito nosso DNA. A gente é muito de ter. Toda a nossa equipe, cara, acho que quase ninguém entrou com formação. Vendedor que entrou que nunca foi vendedor na vida, cara que vira gerente que nunca foi gerente na vida, cara que vai cuidar de e-commerce que nunca cuidou da vida, pessoa que vai cuidar de logística que nunca cuidou da vida, supervisor que nunca foi supervisor, gente que vai mudar para uma cidade para abrir loja que nunca nem tinha saído da casa dos pais, só que no meio do caminho ali a gente ia tomando porrada e adaptando. Exatamente. Show. E como é que foi essa questão de você decidir qual cidade abriria a nova Coimbra? Foi orgânico, oportunidade? Como é que foi isso? Acordou um dia e falou assim, eu quero uma cidade lá. Não, a gente mapeou algumas coisas próximas, como em Valadares, achou que era um mercado estava muito competitivo na época, e aí seria lógico Nanuque, eu achei que Nanuque ia ser a cidade, e aí eu falava, vou chegar em Nanuque, de Nanuque eu chego em Teixeira, que era um lugar que eu queria. Fui em Nanuque, não achei que fazia sentido no momento, e um belo dia entrei no carro, fui em Teixeira. E assim, eu sou um cara muito de feeling, sabe? Assim, se eu passar e sentir, cara, a parada, por isso que eu falo que eu não planejo muito. Eu cheguei na cidade, fui para o shopping, não gostei, e aí quando eu fui pro centro da cidade, tudo mudou. E aí quando eu passei na porta, eu bati o olho no ponto, falei, é aqui. E tá até hoje a loja, vai fazer 8 anos que está lá no local. Então, assim, tinha 20% de planejamento, mas tinha 80% de execução, de feeling. E um feeling também que eu creio que vem de uma experiência ali até de família, cresceu dentro de comércio, varejo. Eu acho que ajudou, então, sem dúvida. Eu creio que também não ajudou. Às vezes o pessoal dava assim, o filho é um dom, nasceu com esse dom. Eu creio que também foi algo, treinável. Foi inspirado até ali pela família, né? Então, você falou tem uma frase que a gente fala muito lá, que a gente não tá no jogo da tentativa, né? Não. A gente tá no jogo do acerto. Então, ou seja, não importa quantas vezes você tentou, mas quantas vezes você acertou. Inclusive, eu tenho até um exemplo, eu estava conversando com um funcionário nosso essa semana, e eu falando sobre, cara, quantas pessoas você acha que tentou criar energia elétrica? Mas você só lembra de uma. Aqui conseguiu. Então, às vezes, eu vejo, tem gente que fica assim frustrado, fala assim, poxa, mas eu tentei tanto e não consegui. Ninguém vai te dar parabéns por caso. Parabéns. A realidade é que a vida tá um pouco se fudendo pra quem tentou. A galera só quer saber, cara, você conseguiu, parabéns. É isso aí, cara. Eu acho que tem que ter essa compreensão, que não fica querendo parabéns só porque você tentou. Pô, tentei sair de casa hoje ir pra academia, não consegui. Poxa, beleza, você tentou, mas e aí? Não conseguiu, ponto, perdeu, acabou. Também. Resumo é isso. Exatamente. Show demais. Matheus, agora um pouquinho sobre sua relação com a alimentação, esporte, treino. Como é que isso hoje, como é que era isso antes? Principalmente depois você tem uma filha, não é isso? Tenho uma filha. Ou depois de sua filha, como é que foi esse processo? Porque eu sei que isso impacta muito na vida da família. Conta um pouquinho para nós. Antigamente eu tinha uma relação com o esporte até mais forte, né? Joguei basquete, competi, treinei jiu-jitsu, competi, treinei crossfit, faço musculação, sei lá, 20 anos, por aí. Então, assim, eu sempre tive uma relação muito forte com o esporte. Chegou uma época que eu tinha uma questão de alimentação mais regrada, me preocupava muito mais com isso. Duas coisas interferiu e a gente tem que fazer a escolha. Dava para se adaptar? Dava. Mas assim, eu entrei numa rota de mudanças muito grande nos últimos 4 anos. Eu saí de Teoflotone, fui para Teixeira. De Teixeira eu fui para Valadares. Fiquei 2 anos em Valadares, me mudei para Vitória, que é onde eu moro atualmente. E assim, aí veio pandemia, a gente tentou acelerar muito e foi ficando um pouco de lado, mas eu nunca parei de treinar na minha vida. Vai falar que eu nunca parei. A única vez que eu fiquei sem treinar foi os 3 meses da pandemia, onde de fato estava tudo fechado. Não sigo uma alimentação assim prescrita. Eu tento me alimentar hoje comendo o máximo de comida de verdade possível. E assim, treino todo santo dia. Tem minha rotina quando eu estou dentro de casa, que é 7h30 da manhã. Treino 7h30, até umas 8h30, tomo banho, de lá mesmo eu vou para o trabalho.
E quando eu estou viajando, eu gosto de manter o hábito de ir de manhã. Então, minha relação hoje é assim, eu sou um cara que eu amo esporte. Amo. Amo esporte. E a alimentação, infelizmente, ficou um pouco de lado. Eu acho que o problema de você largar certas coisas é o seguinte, você cria hábito, ele é bom pro bom e pro ruim. Antes eu tinha um hábito de carregava comida, nunca foi de importar, de até comer frio. Depois, quando eu perdi esse hábito, eu estou com dificuldade de recriá-lo novamente. Muito por comodidade, preguiça. Eu tenho um problema que eu não cozinho, não sei cozinhar e não tenho paciência. Então, estou com dificuldade de retornar ao hábito de seguir uma alimentação prescrita. Uma das coisas que me fez perder peso na época foi porque eu realmente fazia quase tudo. Porque às vezes você vai na rua assim, sempre tem uma gordurinha a mais, é só o arroz, mas é um arroz mais dourado, Muito, cara. mais brilhoso, é uma salada, é um frango que é sempre com mais óleo, né? E como é que você fazia aí para manter a dieta em dia, sem saber cozinhar? Terceirizava? Terceirizava ou comia um único alimento. Mas quando eu mudei para Teixeira, o que eu fazia? Tinha uma pessoa que limpava a minha casa uma vez por semana, aí ela cozinhava uma vez por semana. Ela fazia 3 quilos de arroz, 3 quilos de carne moída, aí eu comia só isso, arroz e carne moída, arroz e ovo, arroz e carne moída, arroz e ovo, arroz e carne moída. Ou é só cozinhar, fazia isso. Foi adaptação, né? E nesse período que você precisou deixar um pouco a atividade física de lado, a dieta de lado, e focar na empresa, você sentiu que o seu rendimento no trabalho ele foi afetado por essa falta da alimentação melhor e dessa atividade física? Politicamente correto, eu tinha que falar que sim, mas eu não consigo te responder, que a gente entrou num flow, né, que para as pessoas entenderem o seguinte, antes da pandemia, a pandemia foi em 2020, beleza, a gente tinha acabado de abrir em 2019 2 lojas, não era em 2019? A gente se preparou em 2018, em 2018 a gente fez uma mudança na empresa, entrou um sócio, a gente mudou a identidade visual, fez um planejamento ali para crescer e tal, e falando, vamos chegar a X número de lojas até 2024. E beleza, aí entramos, aí abrimos em 2019, abrimos 2 lojas, fizemos um planejamento ali, preparamos o caixa da empresa, e a ideia era abrir uma média de 3 lojas por ano. Entramos em 2020, em 2020, bem no comecinho, a gente já, no mês de março, bem no início de março, a gente já alugou um ponto, já ia começar a abrir essa loja. A gente já estava com essa e já estava pensando na outra, talvez ia tocar 2 lojas ao mesmo tempo. E a gente já tinha assinado o contrato, tudo. E o que aconteceu? Do nada, virou e falou, ó, tá tudo fechado. E aí eu lembro que eu fiquei 2 dias meio, tipo assim, sem saber para que lado eu ia. Depois ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos tocar. Como? Vamos tocar. Mantemos a abertura da loja, inauguramos uma loja que eu não sei nem se aqui ele chama de inauguração, porque a gente reformou a loja, abriu a loja, montou a loja, no dia de abrir estava em lockdown. E o que a gente fazia? Levantava a porta de aço, deixava a porta de vidro trancada e falava que estava em delivery. Só que delivery como se a gente nem tinha chegado na cidade. Aproveitamos para reformar. Início com funcionário. Tudo. Foi até Fernando foi o responsável por essa loja. Aí já aproveitamos para fechar a loja que já que estava parado por causa de lockdown. Aproveitamos para reformar a loja para colocar na nova identidade visual. E as coisas começaram a andar mesmo em lockdown. E a gente ali fizemos de tudo para não mandar ninguém embora, não mandamos. E fomos, cara. Pra você ter ideia, no ano do lockdown, nós reformamos uma loja, né, que nós jogamos tudo, a instalação do zero e abrimos 2. Então, teoricamente, nós fizemos 3 lojas, montamos 3 lojas no ano do lockdown. Mantém mais o planejamento, que nós abrimos Aracruz na época. Eu lembro que Aracruz foi bem, coincidiu com o nascimento da minha filha, eu nem fui na inauguração. E mantemos. Então, assim, a gente tava num flow tão grande, cara, tão grande, tipo assim, a gente tinha uma meta, velho. E meta lá dentro é o seguinte, igual o Fernando falou.
ninguém tá cagando se você tentou bater uma meta. Meta ou bate, ponto. Se você não bater, alguém vai bater. E a gente tinha uma meta e foi pra cima, entrando naquele flow, velho, que eu nem sabia que eu não tava treinando direito, não tava me alimentando direito. A gente estava muito focado no que a gente tinha tinha o que fazer. objetivo e a rota determinada, né? Exatamente. Facilitou demais. Exatamente. Eu estava igual um doido para bater nossas metas. Fantástico. É o que a maioria de muitos empresários hoje não faz. A gente recebe, às vezes, uns clientes que é para chorar, porque é empresário, precisa faturar, mas não sabe onde que quer chegar. E isso dificulta muito, né, a jornada. Eu mesmo já há muito tempo eu tinha empresa e vivia orgânico. Sem ter meta. Já o outro, mas assim, sem uma meta lá na frente. Exatamente. Aí, depois que a gente estabeleceu de fato onde é que a gente queria chegar, as coisas ficaram. Acho que a mente abre, né? A visão abre, assim, fortalece. Então uma coisa que a gente faz com meta, que eu acho que é uma coisa assim, que faz muita parte do DNA nosso. A gente pode até olhar assim, ó, quer chegar a esse número, mas a gente faz um fracionamento de meta. Então, todo mundo que chega na loja, todo mundo, qualquer vendedor, quando ele chega de manhã, ele sabe qual é a meta dele do dia. Aquela meta está linkada com a do mês, que está linkada com a do ano, que está ligada com a do grupo. Então, por exemplo, a gente vai linkando tudo. Hoje a gente consegue estruturar isso um pouco mais, que entra naquelas partes de planejamento. Então a gente pega, isso é o objetivo do ano, a gente vai repartindo em 12, reparte para esse setor, reparte para esse setor. Aí quando chega dentro dessa loja reparte para o mês, reparte para o vendedor, e aquilo ali a gente cria um formato onde é que ela se atualiza diariamente. Parece complexo, mas é extremamente simples. Então, não é? O cara chega lá e sabe quanto que ele tem que vender no dia, se ele tem que melhorar a margem dele, se ele está com a margem gorda, ele pode queimar para bater uma meta de venda. Então, tipo assim, tem todo um planejamento. Não só o vendedor, né? O financeiro, o marketing, todo mundo deve ter meta. Todo mundo, todos os setores nossos têm meta. Todos os setores lá dentro têm meta. Maravilha. Fernandinho, estamos quase chegando ao fim. Acho que foi assim uma experiência fantástica. Para mim, eu tenho certeza que eu absorvi muita coisa, viu, Matheus, nessa sua experiência. Eu acredito que a gente vai convidar você de novo com novos temas, porque acho que o tempo foi pouco para essa experiência que você tem aí. Mas eu queria convidá-lo a deixar uma mensagem aí no final para quem está querendo começar a empreender nessa vida. Que conselho você daria para quem está começando? E logo mais, Fernandinho, você já finaliza o encerramento. Cara, eu não sei se eu sou a pessoa perfeita para dar conselho, porque tem gente que fala assim, vamos motivar as pessoas. Eu não gosto disso. Acho que, primeiro, cara, você pensa num sonho que você quer realizar e às vezes as pessoas transformam isso de forma utópica. Eu quero mudar o mundo. Como é que você vai mudar o mundo, cara? Você mudou nem na sua vida. Então, assim, se o cara que pensa em começar, quanto mais cedo ele começar, mais rápido ele vai descobrir o que ele sabe, o que ele não sabe, mais rápido ele vai aprender. Então, o que eu te falei? Não acredita em receita de bolo. Eu acho que tem gente que precisa estruturar. Não acho que é todo mundo que vai se dar bem num lugar caótico, onde é que você se jogou. Mas uma coisa que eu tenho é o seguinte, eu sinto hoje que a galera planejando muito, estudando muito, querendo ter todas as variáveis no seu controle, e aí cara que nunca fez porra nenhuma fala, não, mas eu tenho um business plan aqui. Eu vou falar até uma frase que eu já vi aquele Rony Mescla falando, que quando ele começou a reserva, ele era executivo da Accenture, né, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo. E consultor é bom pra caramba de planilha, né? Dizendo que estava lá na planilha com o sócio dele. Na planilha com o sócio dele e tal. E aí o pai dele passou e falou assim, o que é isso? Pai, estamos planejando aqui, fazendo as projeções, se a gente vender tanto vai dar isso, tanto vai dar aquilo. E aí o que eu deixo para quem está começando é a frase que o pai dele falou para ele. Ele falou assim, sabe o que você pega com esse planejamento? Enfia naquele lugar e vai começar, vai vender. Que com o tempo você aprende. Então o que eu falo é o seguinte, vai, começa. Então é isso, não tem muito que você planejar não, cara. Eles não ficam só no planejamento, né? Começa, porque a galera fica só no planejamento. Não acho que não tenha que ter, mas você não tem que ficar só ali, né? Não. Você precisa romper a barreira uma hora, precisa encarar realmente as coisas. E é o que faz toda a diferença em qualquer negócio de segmento.
Igual eu falei diversas vezes, tem pessoas que precisam estruturar as coisas melhores e funciona para seu perfil. Então, eu acho que a pessoa tem que conhecer o seu perfil. Mas vai ter uma hora que você vai ter que ir cair dentro da piscina. Passar o de peroba na cara e começar. É o que a gente fala com os nossos clientes. Como é que aprende a nadar? Nadando. Pulando dentro d'água. Exatamente. Não é lendo livro de como nadar. Entendeu? Então é isso. Exatamente. Galera, passando aqui para agradecer vocês que, primeiramente, Matheus, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Por ter vindo. E você também que assistiu esse episódio até o fim. Espero que tenham gostado do conteúdo. Eu aprendi, tenho certeza que Carlos também. E você que ainda não se inscreveu no nosso Instagram, no YouTube, no Spotify, clique em se inscrever, curte, deixe seu comentário. Seu comentário, gente, o feedback que a gente tem recebido tem ajudado muito a gente melhorar aqui no dia a dia do podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado. Carlos, obrigadão pela parceria mais uma vez. E é isso aí, galera. Valeu. Valeu, turma.